um dia morar no céu, né? Com Deus, quer ter um bom descanso. Então vamos ver o que diz a palavra do Senhor para nós, do próprio Jesus. Amém? Não somos nós que falamos, mas são a mensagem do Senhor. São João 3, versículo 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe do judeu. Este foi ter a noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabeis que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? E Jesus respondeu: e na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, carne é; o que é nascido do Espírito, Espírito é. O vento assopra onde quer que ouve a sua voz, porém não sabeis de onde vem nem para onde vai. Assim todos aqueles que é nascido do Espírito. E Nicodemo respondeu e disse: como pode ser isto? E Jesus disse-lhe: tu, mestre de Israel, não sabeis isto? Em verdade vos digo, que se dissermos coisas que sabemos e testificamos que vimos, porém não aceita, como o nosso testemunho? E se eu fosse falar das coisas terrestres, não creste, como se crerão se eu falar da celeste? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode assentar, irmãos, e dar uma salva de palmas bem alegre para louvar o nome do Senhor, porque o nosso Jesus merece. Irmãos, nós pregamos a palavra do Senhor, falamos do reino do céu, né? Que um dia Jesus vai voltar. Glória a Deus. Irmão, eu tenho visto muitas vezes isto, né? Da volta de Jesus, que Jesus um dia morreu na cruz, né? Que ele subiu para o céu, mas um dia que ele vai voltar. Mas aqui Jesus ainda, quando estava vivo na terra, né? Antes da sua morte, a Bíblia nos mostra aqui, irmãos, que Nicodemos, um dos príncipes, né, que fazia parte das sinagogas, um dos escolhidos que fazia parte ali dos conselhos das sinagogas, né, um homem importante como Nicodemos. E este, irmãos, agora ele começou a interessar pelas mensagens de Jesus, da maneira que Jesus pregava, da maneira que Jesus falava. Ele começou a ver os milagres, as curas, ele começou a ver as libertações, ele começou a ver, irmão, que ninguém poderia fazer os sinais que Jesus fazia se não tivesse com Deus. E a Bíblia nos mostra que ele foi ter a noite, né? Ele foi ter a noite com Jesus. Então, em primeiro lugar, a noite, porque talvez ele achou uma oportunidade de estar só com Jesus. Amém? Ou talvez ele não queria que ninguém soubesse, porque ele fazia parte ali das sinagogas, nem que ninguém visse ele falando com Jesus. Só que ele foi ter a noite com Jesus, né? E disse assim: este foi ter a noite com Jesus e disse: Rabi, quer dizer mestre, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais se for Deus não for com ele. Nicodemo, naquele instante, irmão, ele declarou que Jesus era filho de Deus. Ele disse: eu creio que o Senhor é filho de Deus, porque só Deus pode fazer, né, o que o Senhor faz. O que Jesus fazia? O cego enxergar, Jesus fazia o mudo falar, né? O paralítico andar, Jesus ressuscitava os mortos, né? Jesus curava os leprosos, Jesus fazia coisas, irmãos, que eles nem imaginavam e nem pensavam. Amém? Jesus fazia através do poder de Deus. E Nicodemo reconheceu aquilo, que Jesus era realmente o Filho de Deus. Então ele foi lá perguntar: Senhor, eu sei que tu és Filho de Deus, eu sei, né? Porque ninguém pode fazer sinais que o Senhor faz
se não for Deus. Se Deus não estiver na vida do Senhor, ninguém pode fazer sinais. E Jesus respondeu e disse: na verdade eu vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? Veja bem, irmãos, que Nicodemos talvez foi em busca de outras respostas. Amém? Ele foi talvez querer que Jesus fizesse uma mensagem para ele, explicando que realmente ele era filho de Deus, né? Nicodemos talvez queria acreditar mais, mas Jesus traz uma palavra diferente para Nicodemos, uma palavra que ele não esperava. Então Jesus disse: na verdade eu vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? Já que Nicodemos acreditava em Deus, já que Nicodemos acreditava que Jesus era o Filho de Deus, então Jesus disse: olha, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E nesse instante disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Amém? Nicodemo agora ficou espantado: mas como? Como que um homem pode nascer de novo? Já velhos, ele pode voltar para o ventre de sua mãe e nascer? Mas Jesus estava falando, irmão, do novo nascimento. Amém? Não era aquele primeiro nascimento do homem e da mulher, não. O novo nascimento, a nova criatura na presença de Deus. E disse-lhe Jesus, e Jesus respondeu: na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não somos nós que pregamos, não somos nós que falamos, amém? Mas o próprio Jesus está dizendo aqui que o homem e que a mulher, se um dia quer entrar no reino do céu, tem que nascer da água e do Espírito, amém? Foi isso que Nicodemo ficou espantado naquele momento ali, né, quando disse o novo nascimento. Por que o novo nascimento? O batismo nas águas. O que Jesus estava dizendo aqui? Ele estava falando sobre o batismo nas águas, aquele mesmo batismo que João Batista realizava ali no Jordão, amém? O mesmo batismo que os seus apóstolos realizavam ali no Jordão, né? Que batizava grandes multidões. Esse batismo que Jesus estava explicando para Nicodemos: nascer da água, né? Ser uma nova criatura, nascer da água do Espírito, viver uma novidade de vida na presença de Deus, amém? E por que nascer de novo, irmãos? Aleluias! Quando uma criança nasce, o que acontece? Uma criança nasce, ele vai aprender, o pai e a mãe vai ensinar o que aquela criança vai ser no futuro, e se ele for bem ensinado, ele vai dar uma boa pessoa. Agora, se o pai, se a mãe não ligar, ele vai tornar-se uma pessoa ruim, porque ele vai aprender com mundos, amém? Mas se o pai tiver paciência, se a mãe tiver paciência de ensinar coisas boas para os seus filhos, com educação, com amor, né? O que vai acontecer? Aquela criança vai ser um bom cidadão, amém? O que Jesus está dizendo aqui, que quando o homem, quando a mulher entrega a sua vida para Ele, passa pelas águas do batismo, ele que são batizados, ele é uma nova criatura, ele vai passar a aprender agora a viver na presença de Deus, amém? Ele vai passar agora a se comportar como um cidadão dos céus, amém? Para esperar o grande dia da volta do Senhor, amém? Era isso que Jesus estava tentando dizer para Nicodemo: nascer, ser uma nova pessoa, aprender tudo de novo, amém? Aprender a se comportar, aprender a respeitar o outro, aprender, glória a Jesus, que tem que amar os seus próximos, né? Aprender que não é mais da maneira que ele vivia no mundo, né? Porque se fosse conforme para que ele vivesse no mundo antes, ele não precisava nascer de novo, glória a Deus. Então veja bem aqui, nascer, glória a Jesus, da água e do Espírito, quer dizer, nascer da água, passar pelo batismo, nascer do Espírito, ter um novo Espírito dentro da vida dele, um Espírito de mansidão, né? Um Espírito, irmão, que conduz ele à verdade do Senhor, glória a Deus, porque a Bíblia nos mostra que Jesus, irmão, quando passou pelo batismo, ele recebeu o Espírito Santo, e ele, glória a Deus, foi cheio do Espírito Santo na vida deles, amém? E o Espírito Santo que Jesus recebeu, ele disse: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar o Consolador,
esse Espírito, que é o Consolador, virá sobre vós e fareis moradas. Amém? É o nascimento do Espírito, e esse vos ensinará verdades, e esse nos preparar para aquele grande dia. Amém? Aí ele continua dizendo, porque o que é nascido da carne, carne é, o que é nascido do Espírito, Espírito é. Não tem maravilha de dizer, é necessário nascer de novo. Aí ele fez uma comparação, que toda pessoa que é nascido da água e do Espírito, ele é como o vento. Amém? Você sabe que o vento existe, mas você não vê. Não é isso? Você não vê. Você sabe que o vento existe. Ele vem, ele sopra e vai embora. Você não sabe para onde vai e nem para onde vem. O que Jesus quis dar uma comparação, que é assim também é aquele que é nascido da água e do Espírito. Ele sabe, glória a Jesus, que Deus tem coisas melhores nos céus, né? Ele tem que acreditar por fé, porque ele não está vendo. Ele tem que acreditar nas palavras que está dentro da palavra de Deus. Amém? Glória a Jesus. Foi isso a comparação que Jesus quis dizer. O vento sopra, não sabe para onde vai nem para onde vem. São aquele que é nascido do Espírito, aquele que é nascido da água e do Espírito. Ele sabe que Deus tem coisas boas no céu para ele. Amém? Pode bater mais palmas e glorifica o nome de Jesus. Aí ele continua dizendo: ninguém subiu o céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, né? Ele falou para Nicodemo: não, Nicodemo, ninguém subiu o céu senão aquele que desceu, que é o Filho do Homem. Este, glória a Jesus, né? Olha o que ele diz mais aqui: como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Ali ele estava dizendo para Nicodemos que o que ele ia passar lá na cruz, né? O que ia acontecer com a vida do Filho do Homem, glória a Deus, que ele ia passar também pela cruz, né? Para nos garantir a salvação. Aí ele continua dizendo mais: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, irmãos, veja bem, Deus, ele é amor. Amém? O que nós temos visto, muitas pessoas podem dizer, mas não, né? Jamais existe o inferno, mas jamais existe esse lugar de condenação que diz a palavra de Deus. Não tem isso. Isso foi inventado na história, né, para amedrontar as pessoas. É o que muitas pessoas hoje estão falando, né, que quando a Bíblia fala sobre o inferno, dentro da Bíblia, condenação dentro da Bíblia, né, que aquele que não fazer parte do reino dos céus, né, está destinado a descer para lá. Eles começam a dizer para o povo, glória a Jesus, começam a querer desmerecer a Bíblia, que isso não é verdade, que a igreja prega isso, né, que o abismo existe, que o sofrimento existe, né, para o povo se converter e vir para igrejas, mas não é verdade. Amém? A Bíblia está dizendo aqui que Deus, né, enviou seu Filho para salvar o mundo, mas somente aqueles que crerem. A vontade de Deus, irmão, é salvar a humanidade inteira. A vontade de Deus é todas as pessoas, porque todas as pessoas são criação de Deus. Amém? Deus fez o homem, Deus fez a mulher, e a vontade de Deus é que todos alcançassem a salvação. Amém? Todos alcançassem a salvação. Por isso, amém, que Jesus, quando morre lá na cruz, a Bíblia nos mostra, irmão, que ele desceu no além, pregou o espírito em prisão. Glória a Jesus, né? Aquele povo que morreu no passado, que não conheceu a Deus, principalmente o povo da época dos dilúvios, né? Aquele povo lá no passado, que ninguém explicou para ele a realidade da salvação. A Bíblia diz que Jesus pregou para esse povo que está em espírito em prisão. Amém? Veja bem, existe um lugar para o salvo ir, e existe um lugar para aquele que não conhece o caminho e a verdade do Senhor. Não é nós que dizemos, mas é a própria palavra do Senhor. Amém? E o que mais pregou sobre o inferno, irmão, foi o próprio Jesus. Amém? O próprio Jesus, que mais ele ensinou que o homem tem que se livrar da condenação que vai vir no mundo. O próprio Jesus foi o que mais pregou sobre isto, que ele tem o que é melhor para nós. Pode bater mais palmas e glorifica o nome do Senhor.
Porque ele disse, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E disse, olha bem aqui, e aqueles que crê nele não é condenado. Então veja bem, Deus enviou seus filhos ao mundo, amém, para salvar o mundo. Só que para ele salvar, irmãos, as pessoas têm que crer, amém. As pessoas podem dizer, não, mas está dizendo aí que Deus enviou seu filho para não condenar o mundo, né? Mas para salvar o mundo. Quando fala mundo, fala pessoas, né? São a humanidade. Mundo significa humanidade, pessoas. Então ele veio a este mundo para salvar, para Jesus, as pessoas. Mas veja bem o que ele diz aqui: os que crerem nele não é condenados. Aí que está, crê no Senhor, né? As pessoas podem dizer, mas eu creio, eu acredito. Mas você acredita obedecendo ou não? Porque se você dizer que você crê em Deus, mas não obedece suas palavras, você está enganando a si mesmos, amém? Você está enganando, você tem dúvida ainda. Agora, quando você passa a crer dentro da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela te dá salvação. Pode bater mais palmas, glorifica o nome de Jesus. Então ele disse, o que nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não creu no unigênito do Filho de Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém? Quando a pessoa, ele se vem para os pés de Cristo, irmãos, que ele entra pela luz da palavra, que ele começa a examinar a Bíblia, amém? Porque a única coisa que vai apontar o teu pecado, as tuas falhas, é a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, não tem como você saber o que é o pecado na tua vida, amém? Paulo chegou a dizer para o Senhor, a lei é boa, mas a lei que me mostrou o que é o pecado. Se eu não tivesse da lei, eu não conhecia o que era o pecado, amém? Então a Bíblia Sagrada é o que nos aponta os nossos pecados. É como que você vai no espelho, olha no espelho, para você ver se você está arrumado, né? Se você estiver mal arrumado, o espelho vai te mostrar para você que você não está bem para sair. Você está mal penteado, né? Ou com uma roupa com defeitos. Mas quando você olha no espelho, você enxerga tudo. Assim também é a palavra do Senhor, amém? E quando você crê, isso não, eu creio em Jesus, eu creio, aí você começa a examinar a tua vida, como está a tua vida na presença de Deus, através das palavras. Então está dizendo aqui que muitos não vêm para a luz, para que os seus pecados não sejam manifestos, amém? Porque se ele vem para a luz, os seus erros, os seus pecados, ele começa a ser manifesto, e eles não querem abandonar o pecado, não quer, glória a Jesus, né? Tem pessoas, irmãos, que ele nem lê a Bíblia. Ele, para ter uma desculpa naquele dia, não sei, eu não conhecia, mas não tem desculpa. Desde o momento que a Bíblia existe, não existe desculpa para ninguém. A pessoa pode nunca ter pegado na Bíblia, e naquele dia ele comparecer perante o juízo final, o que vai acontecer? Ah, Senhor, eu não sabia. Não sabia por quê? Se todo mundo tinha a Bíblia, tinha as igrejas para pregar, tinha a Bíblia em todo lugar, né? A palavra de Deus estava em todo lugar. Como que você nunca ouviu falar de mim? Então não existe para as pessoas naquele dia querer justificar. E tem muitas pessoas que ele não lê a Bíblia para que as suas obras não sejam manifestas, e para que naquele dia para dizer, eu não conhecia. Mas isto não vai acontecer, glória a Jesus. Por quê, irmãos? Porque todos são conhecedores da palavra de Deus. Não importa aonde o homem e a mulher está, mas todos conhecem que Jesus um dia morreu na cruz para nos garantir a salvação. E quando o homem não procura saber por que Cristo morreu na cruz para salvar ele, porque ele não tem interesse na sua salvação, ou porque não acredita na palavra de Deus, amém? E olha o que ele diz mais aqui: porque todo aquele que faz mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam questionadas, mas o que pratica a verdade vem para a luz, de fim que as suas obras sejam manifestas, porque são feitos em Deus, amém? Então quando nós vimos para a luz, nós, irmãos, vivemos na presença do Senhor, glória a Deus. Veja bem, as nossas obras são manifestas, amém?
E por que Jesus falou isso para Nicodemos, né? Nascer de novo. Se o homem, se a mulher quer realmente entrar no reino do céu, você quer ter um descanso para a tua alma, o dia que você descer à sepultura, né? O dia que você, glória a Jesus, né? Jesus vinha buscar o seu povo na terra, que os irmãos sabem que isto vai acontecer, cedo ou mais tarde, Jesus vem, e muitas pessoas, né? Milhares, milhões de pessoas vão estar vivos. Se você não quer, glória a Jesus, ficar neste mundo, né? Ou naquele grande dia que você descer à sepultura, ter um bom descanso para a tua alma, cumpre com esta palavra do Senhor dentro do teu coração, nasça de novo, amém? Seja uma nova criatura. Aí você pode dizer, mas eu não vou conseguir. Sim, nós de nós mesmos não conseguimos, mas quando temos desejo em nosso coração, nós lutamos pela nossa salvação, amém? Não existe, irmãos, nada, glória a Jesus, que pode nos separar do amor de Cristo, como nós colocamos a nossa crença nele e acreditamos que ele pode fazer por nós, amém? Então Nicodemo, naquele instante, ele entendeu que para ele, glória a Jesus, tinha que cumprir a justiça divina, nascer de novo, ser uma nova criatura, ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa, irmãos, que anda de cabeça erguida, ser uma pessoa que tem paz com todo mundo, ser uma pessoa que tem amor ao seu próximo, ser uma pessoa que anda de cabeça erguida, não tem o que se envergonhar, amém? Se ele errar, está pronto para se arrepender, amém? E sempre lutando pela sua salvação e acreditando que foi Deus que criou todo o universo, amém? Pode bater mais palmas, glorifica o nome do Senhor. Mas para isto, nós temos que crer na palavra de Deus, e crer que Jesus está dizendo aqui, nascer de novo, da água e do Espírito, amém? Então, meu irmão, minha irmã, glória a Jesus, devemos lutar para nós colocar nossa vida em dias na presença do Senhor. Jesus está voltando, irmãos, amém? Não demore, não demore, glória a Deus, porque muitas pessoas deixou para mais um tempo e hoje já estão na sepultura, amém? Glória a Jesus. Nós não sabemos a hora que a morte vai chegar, é como aquele hino diz, né? Quando tiver que enfrentar a morte, e a morte não é de Deus, a morte não pertence a Deus, pertence aos malignos, e se ele te tragar, já eras, amém? Glória a Deus. E Deus dá para nós uma oportunidade, e essa oportunidade, não podemos perder a oportunidade de colocar nossa vida na presença de Deus. Que Deus abençoe a todo, e as palmas glorificam o nome de Jesus. Fique de pé para nós fazer uma oração a Deus. Vamos orar a Deus. Você vai orar agora e falar com o Senhor. Senhor Jesus, ó meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta hora, Senhor, eu estou aqui na Tua presença, Senhor, para adorar o Seu nome, para agradecer a Ti, ó Pai, por este culto dessa noite, ó Deus, com meus irmãos, com minhas irmãs aqui, ó Pai. Ó meu Deus, eu entrego nas Tuas mãos, vem continuar falando no coração de cada um agora, Senhor. Meu Deus, continua abençoando, continua falando, meu Deus. O Senhor é a salvação, o Senhor é a libertação, o Senhor é a cura, o Senhor pode fazer milagres e maravilha acontecer. Meu Deus e meu Pai, continua revelando a Tua palavra, continua revelando o Teu Evangelho, continua revelando, Senhor, a Tua verdade no coração de cada um, ó Pai. Ó meu Deus, eu entrego nas Tuas mãos todos meus irmãos, todas minhas irmãs agora, eu apresento nas Tuas mãos, vai curando, vai libertando, meu Deus e meu Pai, vai fazendo as Tuas obras, vai fazendo os Teus milagres, as Tuas maravilhas do céu, Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos agora, porque Tu és santo e poderoso, Tu és dono da obra, Senhor. Vai curando agora, Senhor, vai revelando agora, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu apresento nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém? Pode bater palma e glorifica o nome de Jesus.